Vamos abrir as nossas Bíblias para Êxodo capítulo 14, Êxodo 14, versos de 1 a 14. Êxodo 14, versos de 1 a 14. Diz assim a palavra do nosso Deus: Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que voltem e se acampem diante de Pi-Harote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: Estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. E eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga. E serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram: Por que fizemos isso, havendo deixado ir a Israel para que não nos sirva? E aprontou o seu carro e tomou consigo o seu povo, e tomou 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito e os capitães sobre eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram com mão alta. E os egípcios perseguiram todos os cavalos e os carros de Faraó, e os seus cavaleiros e o seu exército, e alcançaram-nos acampado junto ao mar, perto de Pi-Harote, diante de Baal-Zefon. E aproximando-se Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: Não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste subir? Fizeste isto fazendo sair do Egito? Não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo: Deixa-nos que sirvamos os egípcios? Pois que melhor nos fora servir os egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estai quieto e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje viste, nunca mais o tornarei a ver. E o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado, Deus, mais uma vez estarmos reunidos na Tua presença. Fala aos nossos corações na manhã de hoje, que possamos entender, ó Deus, aquilo que é necessário para continuarmos te servindo de forma digna, irrepreensível, ó Deus, não murmurando contra Ti, mas fazendo a Tua vontade, aguardando o Teu socorro no momento oportuno. Graças te damos pela vida, pela comunhão, em nome de Cristo, que eu oro agradecido. Amém. Então, situação difícil. Muitas vezes nós, como crentes em Cristo Jesus, nos defrontamos com situações difíceis, como está se defrontando aqui o povo de Israel. O povo de Israel havia sido liberto, no capítulo 12, já havia sido liberto das mãos dos egípcios. Faraó, rei do Egito, permitiu que o povo saísse, porque Deus usou mão forte. Depois de 430 anos de servidão aos egípcios, Êxodo 12, 40 fala sobre esse tempo, o povo estava saindo da sua servidão. Faraó permitiu que os israelitas saíssem, 12:31, capítulo 12:31. Então chamou a Moisés e Arão de noite e disse: Levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e de servir ao Senhor como tendes dito. Então foram libertados para servir ao Senhor no deserto. Então o povo agora estava numa situação diferente. Estava fugindo. Por quê? Porque Faraó, rei do Egito, se arrependeu de ter deixado, depois de 430 anos, o povo sair. Versículo 5 do nosso capítulo 14. Por que fizemos isto, havendo deixado ir a Israel para que não nos sirva? Então, houve um arrependimento por parte de Faraó, e Faraó passou a perseguir o povo de Israel. E o povo de Israel passou fugindo, 2 milhões de pessoas fugindo do Egito, a perseguição de Faraó. Então Deus endureceu, versículo 4, o coração de Faraó para que pudesse receber glória. Então Deus nos coloca em situações difíceis porque tem um motivo. E nós vamos ver quais são os motivos que Deus coloca o povo de Israel aqui nessa situação difícil, para receber glória, versículo 4.
O povo se depara com uma situação difícil. Aonde? Quando ele chega no versículo 2, conforme nós projetamos ali, ele chega no versículo 2, diante de Piaroide e Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente dele assentareis junto ao mar. E versículo 9 também, e os egípcios perseguiram os israelitas, todos os cavalos e os carros de Faraó, e os cavaleiros, e o seu exército, e alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Piaroite, diante de Baal-Zefon. Então, ali nós temos a projeção. Naquele círculo é o povo acampado, praticamente encurralado. Por quê? Porque de um lado ele tinha o Mar Vermelho, não tinha como fugir. Atrás eles estavam Piaroite, onde eles estavam acampados de frente. No outro lado aqui é Baal-Zefon, do outro lado do mar. Uma terra de canibais, se eles pudessem passar para lá, teriam o ataque dos canibais. E Migdol, aqui as montanhas de Migdol, e os egípcios vindo em direção a eles. Então eles estavam numa situação de não ter para onde ir, encurralados num beco sem saída. E eles clamam ao Senhor durante essa dificuldade, acampados diante de um grande problema. Versículo 13, então Faraó dirá aos filhos de Israel, estão embaraçados na terra, estão cercados, estão encurralados. É o que pensava Faraó em razão dessa perseguição. Mas nós vamos ver que um homem de fé exorta o povo a ficar firme na promessa da palavra do Senhor. Versículo 15 e 16, Moisés demonstra a fé, porque o Senhor esforçou a Moisés para fazer a obra de livrar o povo dessa situação difícil. Versículo 15 e 16, então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Então, nós vamos ver a fé de Moisés quando o povo murmurava. Versículo 11 e 12, o povo está dizendo, por que me fizeste sair lá do Egito? Nós tínhamos tudo e nos trazer para essa dificuldade que nós enfrentamos. Assim é conosco, irmãos, na nossa vida cristã. Quando nós nos deparamos com um problema que nós passamos, nós enfrentamos, seguimos adiante, vem um outro problema e nós nos deparamos com esse problema e somos igual ao povo de Israel. Murmuramos contra o poder de Deus. Murmuramos contra aquilo que Deus coloca diante de nós. O Senhor os havia tirado depois de 430 anos de servidão, com aquelas 10 pragas, capítulo 5 até o capítulo 12 mostra as pragas, o capítulo 13 também, e o povo aqui reclamando porque esqueceu das beneficências que Deus havia feito até aquele momento ao povo e passou a murmurar, ao invés de ter fé e seguir adiante. O povo mostrou a sua ingratidão. Então, o que acontece com o crente quando ele esquece do poder de Deus que demonstrou na sua vida um tempo atrás? Ele tem essa mesma atitude de ingratidão para com o poder de Deus. Por quê? Porque nós não estamos mais confiando naquilo que Deus fez conosco anteriormente. Quando acontece o problema, nós pensamos da forma carnal, porque nós queremos com a nossa carne sair dessa situação difícil que o povo estava enfrentando. E não é assim que funciona com Deus, porque o Deus é o mesmo aquele que nos salvou da situação anterior de dificuldade e vai nos salvar diante dessa situação que nos coloca como está o povo. Mas nós não podemos esquecer o poder de Deus na nossa vida. Importante que cada crente seja aprovado com a nota máxima na dificuldade que ele vai enfrentar. Não como o povo de Israel murmurar. Aguardar em Deus, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, vai ser o mesmo ali. Porque, versículo 4, com a situação difícil, Ele quer trazer glória do seu Filho. Ele quer ser glorificado por mim e por ti diante da situação difícil. E muitas vezes o povo de Israel esqueceu isso, perdeu de vista isso, e não glorificou a Deus com as suas vidas. Então nós vamos ver rapidamente na manhã de hoje 4 passos pelos quais o povo pôde sair dessa situação difícil e glorificar a Deus. Nós vamos ver 4 passos. Primeiro passo, versículos de 1 a 4. A situação difícil é um lugar que às vezes Deus nos coloca. Deus nos leva para essa situação difícil. Deus fez o povo
chegar ali, podia ter levado por um caminho muito mais fácil, mas levou ali naquele local para que pudesse receber a glória devida. Ele levou os egípcios para um local onde, os israelitas, para um local onde os egípcios cultivavam papiro, junto a um local pantanoso, um local difícil. Nós vamos ver aqui não está passando. Mas eu mostrei ali o local onde se cultivava o papiro. Era um local de lodo, o papiro cresce, é um arbusto praticamente de 3 metros de altura, e ele mesmo dá um nome. Ah, passou aqui. Tá. Tá aqui, ó. Então é uma erva que nasce no meio do banhado. E eles estavam diante dessas circunstâncias. Então Faraó pensava que eles estavam enredados de uma forma de não poder sair, cercado por tudo que era dificuldade, água por tudo que é lado, e os inimigos que pudessem combater contra eles, além do exército de Faraó. O papiro é isso aqui, aquela folha vira papel, que é onde se usava antigamente para a escrita. Então o papiro tinha essa finalidade. Então o povo estava diante dessas dificuldades, porque Deus colocou o povo ali. Não foi o povo que quis, mas Deus colocou. Aparentemente uma incerteza, um caminho que encorajou o Faraó a achar que vamos vencê-los agora. Eu deixei eles ir, mas agora eu vou subjugar, por causa dessas barreiras que o povo estava ali. Mas Deus permitiu, versículos 1 e 2, foi a orientação de Deus. Então falou o Senhor, versículo 1, a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que voltem e se acampem diante de Piaroite, entre Migdol, diante de Baal-Zefon, em frente dele se assentareis junto ao mar. Foi Deus que mandou o povo para ali. Então a situação é criada por Deus, aprovada por Deus, porque Deus queria que o povo demonstrasse o que sentia no seu coração diante dessa situação difícil. E assim é conosco, irmãos. Deus quer ver quando nós estamos numa dificuldade, Ele não nos coloca ali por qualquer motivo, não, para ver qual é a nossa confiança em Deus. Em quem nós esperamos verdadeiramente, se é em Deus ou na nossa força. Então a situação difícil é colocada por Deus para que Ele possa nos orientar, para que Ele possa nos dar o caminho correto a seguir. Então Deus é que colocou o povo ali. Deus colocou com um propósito. E qual é o propósito? Versículo 4, de receber glória. Não porque Deus tivesse desejo do mal do povo. Claro que Ele vislumbrou o que estava no coração do povo, mas era para receber glória. Deus sabia o que estava fazendo. E um detalhe, irmãos, o povo conhecia toda aquela terra ali. O povo habitou ali por 430 anos, então ele sabia os detalhes. Ele não tinha que se estribar no seu próprio entendimento. Ele deveria confiar em Deus. Por quê? Porque Deus tinha o poder para libertá-lo. Talvez eles estivessem ainda festejando a liberdade daqueles 430 anos de servidão. E talvez na sua alegria esquecessem do poder de Deus. Então nós não podemos deixar perder de vista que isso Deus permite. Então Deus levou eles para receber a devida glória. Conduziu aparentemente por uma situação sem saída, não, mas para receber a devida glória. Então, primeiro, Deus coloca nós ali naquele lugar porque é desejo dele. Segundo, é um lugar que Deus nos prova. Versículo 4 e versículo 9. Faraó está perseguindo, e os egípcios perseguiram todos, de carros e a cavalo, e os cavaleiros, e o seu exército alcançaram junto àquela situação que nós vimos lá no início. Um caminho da desobediência. Deus mudou o coração de Faraó, versículo 4. Eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, para receber a devida glória. O que Deus está dizendo ali no versículo 4. Então, o caminho que parecia difícil era o caminho que realmente Deus queria testar a obediência do povo para receber a devida glória. Deus permite isso, permite também que viesse circunstâncias difíceis, porque Deus está conosco, irmãos. Mas nós muitas vezes questionamos, mas será que Deus está comigo? Mas será que Deus está vendo isso? Mas será que Deus vai me socorrer? Só que nós queremos tudo para o nosso tempo, tudo para o nosso jeito, não do jeito de Deus.
E era o que acontecia com o povo de Israel e o que acontece na nossa vida muitas vezes. Porque nós queremos resolver para ontem, nós não queremos permitir que Deus, através dessa tribulação, molde o nosso caráter para que nós possamos, a partir desse caráter moldado, glorificá-lo com a nossa vida. Deus permite várias provas, porque Ele quer o nosso bem, não o nosso mal. Mesmo que o inimigo visse, agora eles não têm para onde ir. E muitas vezes Satanás pode agir dessa forma contra nós. A nossa carne muitas vezes pode agir dessa forma, mas Deus sabe como fazer, Deus sabe como proteger os seus escolhidos. No momento oportuno Ele vai dar o escape. Não no nosso tempo, no tempo de Deus. Por quê? Porque é o tempo de Deus ser glorificado com a nossa vida. Do versículo 15 ao versículo 31, então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Faraó que marchem, e levanta a tua vara, e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar. E eis que eu endurecerei o coração dos egípcios, e estes entrarão atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército com os carros. Então Deus mandou Moisés estender a vara, e o mar se abriu, conforme narra o nosso texto. E o povo, mais de 2.300.000 pessoas passaram a pé seco por ali. Por quê? Por causa da fé desse homem que confiou no poder de Deus, que é Moisés. Liderou esse povo incrédulo, liderou esse povo que estava murmurando, mas tinha uma liderança firme nas promessas de Deus, confiando naquilo que Deus prometeu. E os filhos de Israel, versículo 22, entraram pelo meio do mar seco, e as águas foram-lhe como muro, uma parte à esquerda e outra à direita. Ficaram protegidos por Deus. Por mais que os cientistas, por mais que o homem pecador tente desmentir ou desmerecer o poder de Deus, isso é registrado na Bíblia e nós cremos como verdade. O povo passou em pé seco. Por quê? Porque Deus seria glorificado nisso tudo. Era impossível para o homem fazer isso, mas para Deus nada é impossível. Quando nós esperamos verdadeiramente na situação difícil, como Moisés esperou, na providência de Deus. Levanta. Então é o momento de agir agora. Levanta e age, passa em pé seco, para que eu possa receber a glória. Então nós devemos ficar esperando o tempo apropriado de Deus naquela situação difícil. Agora, quando Deus der o sinal, nós devemos levantar, irmãos, e seguir à frente, não olhar para trás, não olhar para as consequências que estavam atrás. O resultado é a glória de Deus, é a prova maravilhosa que Deus fez diante dos egípcios. Devemos então passar por isso. Deus vai receber a devida glória. Por quê? Porque Ele já viu a intenção do nosso coração. E quando a intenção do nosso coração tem propósitos que são os mesmos propósitos de Deus, Ele vai ser glorificado. E Ele vai, através disso, nos permitir seguir à frente, sempre visando a glória de Deus. Versículo 4. Eles verão que eu sou o Senhor, eu vou endurecer o coração deles, eles vão atrás de vocês e eles vão ver que eu sou o Senhor. É Deus que expressa isso, irmãos. Eu sou Deus e nós precisamos confiar nisso diante da situação difícil. Então é um lugar que às vezes Deus nos leva, é um lugar que às vezes Deus nos prova e é um lugar que às vezes falhamos com o Senhor. Versículos 10 a 12. Humanamente falando, o povo de Israel estava diante de uma destruição certa, mas Deus abriu o caminho. Versículo 12, olha o que o povo diz ali. Não é esta a palavra que te falamos lá no Egito, dizendo, deixa-nos que sirvamos os egípcios? Deixa-nos que sirvamos os egípcios. Acontece às vezes assim com o salvo em Cristo Jesus. Nós preferimos ficar na nossa situação, esquecendo que fomos livres da condenação eterna do pecado, e preferimos ficar vivendo aquela vida nossa do passado. Por que, Senhor, Tu não nos deixou lá no Egito?
para nos trazer agora diante dessa dificuldade. Às vezes nós pensamos assim, para que ser crente e passar por dificuldade? Por que eu não fiquei como eu era antigamente? Sempre passa na cabeça de nós, quando nós estamos fracos na fé, essas circunstâncias, irmãos. Por quê? Porque a carne domina o espírito. Ao invés do povo dar glória a Deus, ele estava lembrando daquilo que viviam no passado. Ao invés de clamar a presença de Deus, a ajuda de Deus para a sua vida, ao invés de ter um relacionamento íntimo com Deus na dificuldade, ele quer voltar para o passado. Nós não podemos retroceder. Reclamaram até da liderança de Moisés, versículo 12. Pois que nos melhor fora servir aos egípcios do que morrermos nesse deserto. Moisés, versículo 13, porém disse ao povo, não temais, estai quieto, vede o livramento que o Senhor hoje vos fará. Estavam reclamando até da liderança. Por que tu não nos deixou lá? Por que tu nos trouxe para cá? Que tipo de líder é tu, Moisés? Murmuração. Por quê? Porque quer voltar a viver a vida do passado, esquecendo aquilo que Deus já fez. Nunca esqueça o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário quando estiver numa situação que aos teus olhos possa parecer impossível de resolver. Porque Deus está contigo e Ele vai ter prazer, vendo o que está no teu coração, em receber glória através da dificuldade. Esqueceram-se então daquilo que faziam, amassavam barro com palha, construíram todo o Egito, em razão desses anos de escravidão. Queriam voltar para lá. Imagina, voltar a uma vida de pecado. O crente pode pensar nisso? Não pode. Mas muitas vezes nós nos afastamos dos propósitos de Deus e voltamos à nossa vida antiga. Que isso não seja uma realidade na minha e na tua vida, irmãos, porque eu já passei por isso e oro a Deus que não me permita mais que eu volte às práticas que desagradavam ao meu Deus. 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Não podemos esquecer, tudo aquilo passou, tudo aquilo ficou para trás, o Egito ficou para trás, nós devemos continuar. Não perguntar a Deus, por que eu, Senhor, nessa situação difícil? Não, Senhor, eu vou ficar firme, porque Tu vai receber a devida glória. Demonstrar que somos servos de Deus, não demonstrar um egoísmo, porque quando nós lembramos daquilo que nós já tínhamos e não temos mais, é a carne, é o egoísmo da carne querendo voltar a ter aquelas benécias do passado que foram mal para a nossa vida. Mas é o egoísmo da carne, lembrando de uma situação favorável que eu tinha por causa da situação difícil que eu estou hoje. Mas não permita que isso aconteça. Lembre das bênçãos maravilhosas de Deus, a salvação em Cristo e tudo aquilo que Deus já fez até o momento das nossas vidas hoje. As provas são, então, irmãos, as situações difíceis são porque Deus quer realmente fazer as coisas conforme a sua vontade, não conforme a nossa vontade. Deus não deseja que nós tomemos a glória antes de tomar a cruz. Primeiro a cruz, para depois receber a glória. E nós queremos só glória, só glória. Por quê? Porque é difícil a cruz. É por isso que muitos ouvem a pregação da palavra de Deus e não aceitam. Por quê? Porque eles acham que aceitando a Jesus Cristo como Salvador, a sua vida vai ser fácil. Não, não vai ser fácil. Nós não pregamos e não prometemos isso. O que nós pregamos é a presença de Deus em meio a circunstâncias difíceis. Então, situação difícil é um lugar que às vezes Deus nos leva, é um lugar em que Deus nos prova e é um lugar em que às vezes nós falhamos. E por último, é o lugar aonde Deus nos ajuda, versículo 13 e 14. Moisés, porém, disse ao povo, não temais, estai quieto e vede o livramento que o Senhor fará, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sede abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é vão. Trabalhe, faça a tua parte e deixe o impossível para Deus no momento da situação difícil. Arregace as mangas. Não fique só esperando cair do céu. Deus tem poder? Tem, mas faça a tua parte. Porque é assim que nós devemos trabalhar. Deus cooperando conosco quando a nossa força não há mais condição de se fazer.
E é isso que Ele prova no nosso coração. Senhor, eu não posso mais, agora é contigo. É isso que Deus quer ouvir de nós na situação difícil. Então, no momento que o povo estava com a falta de fé, houve uma liderança que exortou a confiar no Senhor. Moisés, não, vamos marchar. Olhem, Deus vai ser glorificado. Versículo 14, o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Deixa para Deus agora. Ele vai pelejar. Não murmurem mais, não diga mais nada. Só marchem e Deus vai pelejar por vós. Versículo 27 a 31. Os egípcios foram atrás do povo, entraram mar adentro atrás do povo. E os egípcios, versículo 23 primeiro, os seguiram e entraram atrás de todos os cavalos de Faraó, os carros e os cavaleiros até o meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela noite o Senhor, na coluna de fogo e na nuvem, viu o campo dos egípcios e o alvoroçou o campo dos egípcios, e tirou as rodas de seus carros e dificultosamente os governavam. Então disseram os egípcios, fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. Versículo 14, eu pelejarei por vocês. E o que está acontecendo agora? O Senhor pelejando pelos israelitas contra os egípcios. Agora é comigo, povo. Deixa para mim, é o que Deus falou. Façam o que tenha que ser feito, marchem. E aí, o povo que seguia em pé seco, viu Moisés, versículo 27, estendeu a sua mão sobre o mar e o mar retornou a sua força ao amanhecer e os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a eles. E o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar, porque as águas tornaram a encobrir os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó que os haviam seguido no mar. Nenhum deles ficou. Mas olha só, versículo 29, mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar seco e as águas foram-lhe como um muro e a sua mão direita à esquerda. Assim o Senhor salvou a Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios. E temeu o povo ao Senhor e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Então, irmãos, mesmo em meio às dificuldades, não deixe de crer no Senhor. Porque Ele demonstra o seu poder, como demonstrou aqui, tirando o povo dessa situação difícil, porém providenciou através da mão forte o resultado para que recebesse a devida glória. O povo foi derrotado não pela carne, mas pelo poder de Deus. E assim é conosco. Qualquer situação difícil, pelo Espírito ela vai ser derrotada. Por quê? Porque é quando nós não temos mais força, o Espírito de Deus passa a agir e dar vitória. Não murmure, não tenha autopiedade, espere pela misericórdia de Deus no momento oportuno. Versículo 31, a onipotência de Deus sendo demonstrada. E nós devemos discernir isso no momento das dificuldades. Ele é o libertador misericordioso, é nele que nós temos que esperar. Moisés foi um instrumento, mas foi Deus que libertou o povo. Lá dos 430 anos de servidão, como agora aqui dessa situação difícil. Creram, confiaram no Senhor. E aí Deus realmente agiu e demonstrou a sua glória. Deus permite, irmãos, aos crentes hoje, diante dessa situação difícil do coronavírus, diante de problemas de saúde, problemas financeiros, quantos irmãos perderam empregos e estão numa situação difícil como está o povo de Israel? Não desanime, não murmure, porque comigo, Senhor, não. Aguarde em Deus, dobre teu joelho e teu coração, apresente a Deus, peça pela misericórdia de Deus diante dessas circunstâncias que possa estar passando. Espere em Deus, mas faça a tua parte naquilo que está ao teu alcance, para que Deus possa receber a devida glória. E Ele vai te abençoar. Então não procure sair, irmão, irmã, dessa situação difícil, a não ser no tempo de Deus, a não ser da maneira de Deus. O tempo da aflição tem um propósito de ensinar lições preciosas, como Deus ensinou a esse povo de Israel.
O livramento antes do tempo pode frustrar a obra da graça de Deus em nossas vidas. Entregue toda a situação a Deus e esteja com o coração disposto a suportar, não reclamar, mas a suportar qualquer que seja a prova, pois temos a presença do Senhor. Melhor estar na situação difícil com o Senhor do que sozinho em meio às facilidades desse mundo, que nos levarão cada vez mais para longe de Deus, ao invés de esperar em Deus. Deixe de interferir nos planos de Deus, na vontade de Deus. E eu experimentei isso muitas vezes em minha vida, irmãos. E tenho aprendido a não mexer mais naquilo que Deus tem preparado e feito. Tenho orado? Tenho. Tenho feito a minha parte? Tenho. Mas tenho dito, ó Senhor, eu estou esperando em Ti, porque eu não tenho mais o que fazer e como fazer. Agora, quando nós tentamos dar o nosso jeitinho, vamos frustrar a glória de Deus para a nossa vida. E vamos demorar muito mais tempo para sair dessa situação difícil, porque nós estamos interferindo nos planos de Deus. Que nós não tenhamos esse tipo de atitude. Que nós possamos manter firme o propósito, seguir, buscar em Deus, aprender com a situação difícil, crescer espiritualmente com a situação difícil, para que as pessoas até que estejam olhando para a nossa vida possam ver a nossa fidelidade, possam ver que vale a pena servir a Deus, mesmo tendo dificuldades. Porque nós temos outra perspectiva. A nossa perspectiva diante da dificuldade não pode ser a perspectiva humana de desespero, que muitos estão com esse coronavírus já sem saber o que fazer. Não! Devemos esperar em Deus, orar, apresentarmos a Deus e Ele vai ter misericórdia no momento oportuno. Não atrapalhe o plano de Deus. Ore em meio às tribulações e faça a tua parte. Versículo 31. Creram no poder do Senhor. Não precisa ser que nem Tomé, para ver, para crer. Não, creia no que a palavra de Deus diz. Espere na palavra do Senhor. E aquele que nos ouve pela internet, que não tem Jesus Cristo como Salvador, e tem passado talvez por situações difíceis, situações que não sabe como resolver, está sem perspectiva. O nosso convite é para que possa reconhecer Jesus Cristo como Salvador. Possa ter a presença do Espírito de Deus em meio à circunstância difícil. Salvador. 2 Coríntios 6:2 diz: ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da aflição. Eis hoje o tempo aceitável, eis hoje o dia da salvação. Não terás uma vida fácil, não estamos prometendo isso, mas terá a presença de Deus em meio a essas circunstâncias difíceis, para que possa ter o sustento necessário, ter o discernimento espiritual para seguir adiante, não voltar para trás. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. É a promessa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, lá no livro de Mateus, capítulo 28. Que nós possamos, irmãos, permanecer firmes, esperando em Deus em meio à situação difícil. E aquele que não tem Jesus Cristo como Salvador possa nos procurar através do telefone, através dos meios sociais, e nós mostraremos para ti como tu pode crer nesse Deus maravilhoso que vai te sustentar em meio a essas situações difíceis. Vai permitir que tu possa dar glória a Deus e principalmente ter a vida eterna. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Ajuda-nos a depender de ti em meio às circunstâncias difíceis da nossa vida, para que tu possa, Deus, receber a devida glória. Agradeço pela salvação, em nome de Cristo que eu oro agradecido. Amém.